Amém, Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto que está em evidência, né? Que está em eminência. Muitos pregadores, né, de reconhecimento internacional e nacional têm abordado o assunto. Alguns amigos, até mesmo cristãos, têm, de certa forma, né, entrado em conflito por causa desse assunto chamado eleições, né? Nem propriamente é a política que está em questão, mas um assunto que está sendo bastante abordado e está em discussão é as eleições que está para acontecer no nosso próximo dia 7. E como igreja não podia deixar de trazer, né, uma posição, né, trazer uma orientação à igreja nesse momento que nós iremos passar. E desde já, irmão, eu quero dizer o seguinte a você que está aqui: a nossa igreja, ela não é neutra quanto à participação, né, na política, mas nós não somos militante político de nenhum partido, nem do partido A, nem do partido B, nem do partido C. A nossa causa maior que nós oramos, pregamos e defendemos é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você que nos visita ou você que é de determinado partido, sinta-se à vontade para ficar. Peço com todo o carinho do mundo, fique até o final da mensagem. Talvez em algum momento você possa ter uma percepção precipitada daquilo que nós estaremos conversando, que nós estaremos ministrando. Eu digo que Deus nos deu o privilégio de ter hoje na igreja pessoas que caminham nos 3 poderes políticos dessa cidade. Eu não preciso entrar em detalhes, né? Os irmãos sabem que, na verdade, que rege a cidade onde nossa igreja do Nazareno, aqui em Belo Jardim, está implantada, nem propriamente são partidos, mas são pessoas. Então, os 3 poderes que regem, né, a política de Belo Jardim, de certa forma, são representados aqui na igreja por uma ou outra pessoa. E nós daqui da Igreja do Nazareno, nós não temos um partido que nós defendemos, não. Nós defendemos a causa de Cristo. Amém, Jesus? Você é livre para votar em quem você se sentir confiante e à vontade para votar. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém, Jesus? Né? Eu quero abordar esse manual, de certa forma ele está desatualizado. É o manual da nossa igreja de 2013 a 2017, recentemente, né? Nós tivemos a atualização do manual, mas eu ainda não tenho material físico, tenho PDF, mas esse manual ele já nos dá segurança para abordar o que eu quero falar com vocês hoje. O manual da Igreja do Nazareno, na seção de número 11, que vai da série 900 a 903, cadê? Deixa eu recapitular aqui direitinho, de 900 a 903, o nosso manual ele rege o seguinte: para você que está nos visitando, que não é da Igreja do Nazareno, não tem familiaridade com esse manual, deixa eu te dizer algo, pastor, esse manual é uma revelação de um membro da igreja no passado. Não, querido, esse manual, ele não é uma revelação de nenhum membro. Esse manual foi um anjo que trouxe para a Igreja do Nazareno e ele anda lado a lado com a Bíblia, não. Esse manual ele anda regido pela Bíblia, abaixo da Bíblia. Nós temos um manual para quê? Para que todas as igrejas do Nazareno no mundo, elas possam ter uma única identidade. E graças a Deus, durante esses 110 anos no mundo, nossa igreja não rachou. Então não vai existir Igreja do Nazareno, Pentecostal, não sei o que lá. Igreja do Nazareno, campo tal, campo Y. Não, é Igreja do Nazareno aqui, no Japão, na África, nos Estados Unidos, somos uma única igreja. Amém? Então como é que todos os pastores no mundo inteiro iria ter uma mesma visão de governo e fé através do manual? Aqui está um resumo, né, do que nós cremos, das nossas regras de fé, né, com base na Bíblia. Amém? Não é acima da Bíblia, mas é com base na Bíblia. E como eu falei aqui na seção 11, que vai falar de assuntos contemporâneos, né?
no capítulo 903.6, preste bastante atenção o que é que diz: a igreja e a liberdade humana. Por isso que eu estou dizendo a você, nós não temos um partido, nem defendemos nenhum partido, nós pregamos o evangelho do Senhor. Então, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é do norte ou do sul, sinta-se à vontade, essa igreja cabe você também, amém? Talvez você vai cruzar com alguém aqui da igreja que é de esquerda, senta do lado direito, essa igreja também pertence a ele. Você vai cruzar alguém que é de direita, senta do lado esquerdo, cabe ele também. Essa igreja cabe todo mundo que quer amar e adorar o Senhor, amém? Tendo a preocupação de que a nossa grande herança cristã seja compreendida e salvaguardada, lembramos ao nosso povo que tanto a nossa liberdade política como a religiosa baseiam-se nos conceitos bíblicos da dignidade da humanidade como criação de Deus e da santidade da consciência individual. Exortamos o nosso povo à participação de atividades apropriadas para apoiar estes conceitos bíblicos e a estar sempre vigilantes quanto às ameaças a esta preciosa liberdade. A igreja me entende? Está dizendo um amém, que a gente está numa conversa hoje aqui, amém? Estas liberdades estão em constante perigo. Por isso, recomendamos com insistência a eleição para os cargos públicos em todos os níveis de governo de pessoas que creiam nesses princípios, que respondam somente a Deus e perante o eleitorado que as elegeu, para desempenhar um cargo público de confiança, mas ainda resistirmos a qualquer violação desses princípios por grupos religiosos que procurem favores especiais, ou seja, às vezes, a igreja torna-se um braço de militância política, e esse não é o nosso desejo. Só para você ter noção da força que essa pequena congregação, como denominação, tem no mundo. Em Belo Jardim ainda somos uma igreja jovem, uma congregação jovem, temos apenas 5 anos aqui nessa cidade e ainda somos uma congregação. Mas talvez você que nos visita não saiba, a Igreja do Nazareno, como denominação, é a maior igreja no mundo. Não é uma igreja diferente em determinada parte do mundo com um nome ou com uma visão, é a mesma visão no mundo inteiro. Estamos presentes em 160 áreas no mundo, quase no mundo todo tem Igreja do Nazareno, irmão. Dê um glória a Deus por isso. Cremos que o papel da igreja deve ser profético e constantemente relembrar as pessoas que a justiça exalta as nações. Provérbios capítulo 14, verso 34. Então, dentro desse bate-papo que a gente iniciou aqui, eu queria só ressaltar isso. Nossa igreja, ela não é de esquerda, nossa igreja não é de direita, e também há já desenvolvimento de centros políticos. Também a gente não está no centro, militando nem no lado A nem no lado B no centro. Não, nós militamos pela causa de Cristo. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 12 a 14. Eu peço a você, querido, que preste bastante atenção, converse o mínimo possível, só fale se for referente à pregação, algo desse tipo, porque nós iremos nos alongar, acredito, durante essa noite, para que você tenha um entendimento correto do que está sendo pregado, e para que não fique nenhuma dúvida sobre o que nós estamos pregando aqui. Amém, Jesus? Hebreus capítulo 12, verso de 12 a 13, a igreja achou, diga amém. Ô Jesus, misericórdia. A igreja achou? Amém. Tem aqui nota show, Que na minha versão vai dizer assim: sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja
curado, sarado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos ler o versículo 14, todo mundo junto? Segui a paz e a santificação, sem a qual... Amém? Vamos repetir agora com veemência, né? Com força. Segui a paz e a santificação. Amém? Está dizendo aqui, você deve ter paz com a direita, você deve ter paz com a esquerda, você deve ter paz com a frente, com trás, com o norte, com o sul, leste e oeste. Então eu estou reforçando para que isso fique bastante evidente, porque tem momentos da mensagem, talvez você vai achar que o pastor está indo para a direita ou para a esquerda, e esse não é o desejo, é trazer o conhecimento. Eu quero introduzir essa palavra falando o seguinte: um Estado secular ou laico é um conceito de secularismo onde o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Nós vivemos num país laico e dentro da Constituição de laicidade vai dizer que o governo, ele não se opõe a nenhuma forma de fé. E isso é muito importante para nós que somos cristãos, para aquele que é católico, para aquele que é espírita, para aquele que crê naquilo que ele quer crer. Eu entendo que Jesus, ele nunca veio com uma proposta de obrigar ninguém a se converter ao Evangelho do Senhor, mas através de um desejo do coração, que nasce dentro do homem, o homem voltasse para Deus, né? Voltar a ter relacionamento com o Senhor. Dentro da nossa Constituição, isso aqui é uma verdade, que de certa forma tentam, né? Tirar essa verdade. Então, eu não estou aqui defendendo apenas o protestantismo cristão. Eu estou dizendo para você, querido, que o Brasil, ele é laico. Muitas vezes tem também aquele legalismo religioso, que a pessoa crê em outra coisa, e o irmão muitas vezes quer virar o rosto, quer matar, quer tocar fogo. Irmão, não, a porta da graça está aberta, é por fé. Cada um vive e crê naquilo que quer. Eu creio que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito que esses que estão aqui visitando ou fazem parte desse corpo creem da mesma forma. Mas tem pessoas que não creem, né? Então, a nossa Constituição diz que essa pessoa, ela tem liberdade para crer naquilo que ela quer crer. Amém? Entendendo o propósito do voto. O voto em si é o sentido de aprovar, apoiar e depositar expectativa em algo ou alguém. É daí que deriva a palavra devoto, né? Tem pessoas que no passado, minha mãe fez, eu não cheguei a fazer, fez por minha vida, uma promessa, um voto a determinado santo. Ou seja, ela é devota e tem um compromisso, né, pessoal e intransferível com aquilo que ela votou. Você entende o propósito do voto? Então, quando você for às urnas no dia 7 agora, no candidato que você votar, você vai estar dizendo que em nome de Jesus, porque nós somos cristãos e nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida e abençoamos as pessoas que nós apoiamos. Você crê nisso? Então, quando você vota nessa pessoa, você está dizendo em nome de Jesus que tudo que ela fizer dê certo, prospere, porque eu apoio essa pessoa. Eu estou sendo devoto, eu estou votando e crendo naquilo que essa pessoa, ela, né, rege, na sua ideologia. Eu não quero falar nomes políticos e eu achei até engraçado, mas foi a forma que eu tive de tentar abordar, né, os candidatos de maior proeminência nesse momento das eleições. Eu não quero falar especificamente em nome de político no altar do Senhor, não é meu interesse, não é minha ideia. Nós temos hoje, né, no páreo, né, da candidatura, nós temos Robin Hood. Quem aqui nunca ouviu falar da história de Robin Hood, né? Aquele que rouba para dar aos pobres. A gente tem o Robin Hood no páreo da campanha. A gente vai ter também o bonzinho. O bonzinho, ele se assemelha à igreja de Laodiceia, né? Porque ele nem é quente e nem é frio, ele é morno. E Deus diz que é ao ponto de vomitar, não tem um posicionamento firme.
Quem ganhar, eu me alio, né? Nós temos o bonzinho. Para bom entendedor, poucas palavras, né? Bastam, né, irmão? E nós temos também aquele que tem por, né? Até por figura, o herói, super-herói. Tem também o super-herói. Então, a política hoje está baseada nessas três, né? Nesses três personagens. Tem Robin Hood, tem o bonzinho e tem o super-herói. Robin Hood prega que ele rouba para dar aos pobres. O bonzinho, né, nem é de um lado nem é do outro. E tem também o herói que vem para salvar e resolver tudo. Mas dentro desse contexto eu quero dizer a você mais uma vez, eu não sou nem de esquerda nem sou de direita, eu sou a favor do reino de Deus. Abra comigo, querido, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1 e 2. Romanos capítulo 13, eu vou estar lendo aqui para que a gente ganhe um pouquinho de tempo. Versículo de 1 a 2, a palavra de Deus vai dizer assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Eu creio que Deus, ele ainda tem o governo, ele ainda tem o controle e ele ainda tem o domínio de tudo. E que todas as coisas que ele permite ou que ele, por sua vontade soberana, exerce, é a boa vontade dele. Amém? Diz Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Ainda falando dessa questão da bênção e da liderança, né, biblicamente falando, eu queria que você acompanhasse comigo em Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 17. Marcos, capítulo 12, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo aqui no Data Show que a gente tenha tempo também. E Jesus respondendo, disse-lhe: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de... E maravilharam-se dele. Quando Pedro não queria pagar o imposto, Jesus diz: olha, paga o imposto. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós não ofertamos na casa do Senhor, mas nós também pagamos as nossas contas, pagamos o nosso imposto. E a ideia do cristão não é ter confusão com as autoridades governamentais, não. É viver em paz com todos, irmão. Essa é a proposta de Cristo, sempre foi. Vamos ainda em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 19. Atos 4, 19. Diz assim a palavra do Senhor: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. E alguns irmãos, algumas pessoas, às vezes pegam esse versículo isolado para fazer que não deve, para se rebelar. A questão em causa aí era que queriam parar os apóstolos de pregar o evangelho. E aí entenda, nós somos submissos, respeitamos os governos que são instituídos por Deus, estão debaixo da bênção de Deus. Mas se a proposta for tirar a nossa fé, aí é como Daniel, leva para a cova. Daniel servia ao rei, do lado do rei, e sempre fez coisas boas contra o rei, nunca se opôs ao rei. Mas no momento que o rei disse: está proibido o culto a outro Deus a não ser a mim, o culto ao imperador, Daniel fez: calma, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Nesse sentido, não nos opomos, mas continuamos adorando ao Senhor. Se baixou o decreto no Brasil, não pode mais orar, eu vou orar. Baixou o decreto no Brasil, não pode mais pregar a palavra, eu vou pregar. Se eu for preso, amém, Jesus, lá eu estarei como foi Pedro, como foi Paulo e como foi João. Amém, Jesus. A gente vai ver também Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Diz assim
a palavra do Senhor. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus e depois às autoridades humanas. E aqui eu não estou falando de rebelião contra pastor, contra a denominação não, viu, irmão? Entenda que a questão em causa aqui era pregar ou não a palavra. A gente não pode pegar um texto e mudar o contexto dela. Amém, Jesus? A igreja está comigo. Amém. Vamos prestando atenção aí, a gente está só introduzindo nesta noite. Qualquer Estado só pode exigir obediência dentro dos limites pelos quais foi instituído. Ou seja, aquele que pede a submissão, ele tem que no mínimo ter noção de que quem permitiu ele chegar lá foi Deus. Porque se ele não tem essa percepção, irmão, ele não tem como pedir submissão do povo, que muitas vezes é cristão e o elegeu. A submissão terrena é reverente à autoridade submissa ao Deus que lhe instituiu. Nós nos submetemos e respeitamos, desde que não queira obrigar a igreja a parar de crer em Jesus. Amém? Formas de governos familiares ao nosso meio. Presta bastante atenção, a gente está só iniciando a palavra nessa noite. Formas de governo familiares, ao nosso meio. Primeira delas é a teocracia. Teo, que significa Deus, do grego Deus, mais cracia, que denomina-se poder. É o sistema de governo em que as ações políticas e jurídicas são submetidas às normas de algumas religiões. O poder teocrático pode ser exercido direta ou indiretamente pelos líderes religiosos, A subdivisão de cargos políticos pode ser designada pelos próprios líderes religiosos ou podem ser cidadãos laicos. Amém, Jesus? Submetidos ao controle dos líderes, Como ocorre atualmente no Irã, onde os chefes de governo, Estado e poder jurídico estão submetidos ao Ayatollah e ao conselho dos líderes. Exemplos atuais de regimes desse tipo são o Vaticano, regido pela Igreja Católica Romana e tendo como chefe de Estado um sacerdote, o Papa, e o Irã, que é controlado pelos Ayatollahs, líderes religiosos islâmicos, desde a Revolução Islâmica em 1979. Muitas vezes a gente quer votar no grito, mas nunca estudou, nunca parou, não sabe nem por que vota, não sabe, muitas vezes as pessoas não sabem nem porque é de direita, nem porque é de esquerda. Eu vou dizer algo que talvez você não concorde, mas é o que eu acredito. Eu acredito que muitos políticos hoje que exercem função política e outros que ainda são candidatos, eles não sabem nem a constituição do partido que ele faz parte. É verdade, irmão. Porque infelizmente a gente vive um momento, um cenário onde a pessoa ela não se candidata por interesses públicos e coletivos. A ideia seria que o candidato ele se candidatasse para a melhora do povo, seja em qualquer esfera. Mas hoje nós sabemos que a candidatura vem para poder, dinheiro e autoridade. Ninguém muitas vezes está interessado no que o povo vai passar ou não, se o partido é bom ou errado. E eu digo com segurança, não digo todos, mas uma grande parte dos políticos que a gente tem no Brasil, ele não conhece nem a Constituição do partido que ele faz parte. Eu também não estou isentando ninguém, dizendo que ninguém é bonzinho por causa disso, amém? Dá para entender? Eu digo que falta conhecimento. Voltando aqui para a palavra de Deus, houve um momento em que Israel, ele foi regido pela teocracia. Era o tempo dos profetas, Moisés era o sacerdote do Senhor e ele governou o povo. Diga-se então que Moisés foi presidente da nação, ali do povo hebreu durante muitos anos. E depois veio Josué e assim sucessivamente. Ele era alguém que representava Deus diante do povo. Até que chegou um momento que o povo de Deus ele fez o quê? Pediu um rei. Queremos nós ser iguais a outras nações, Senhor. Nós queremos um rei também. Eles queriam uma monarquia, que é uma outra forma de governo, que é bastante familiar a todos nós. Pastor, o que é monarquia? É uma das mais antigas formas de governo ainda em vigor.
Nela, o chefe de Estado se mantém no cargo até a sua morte ou a sua abdicação, ou seja, até ele desistir. Toca no irmão que está do lado, acorda ele aí. Vamos lá, Zé, ele tem mais de Deus para a sua vida. Sacode o povo. Amém, Jesus. Ou sua abdicação, sendo normalmente um regime hereditário. O chefe de Estado dessa forma de governo recebe o nome de monarca, normalmente com o título de rei ou rainha, e pode também muitas vezes ser o chefe do governo. A ele o ofício real de governo é, sobretudo, o de reger e coordenar a administração da nação em vista do bem comum, em harmonia social. Segundo o mesmo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, falando dessa questão das formas de governo, a gente já viu teocracia, como foi o povo de Israel um dia. Agora a gente está falando de monarquia, quando existia um rei, e há países que existem rei, mas de uma forma, uma monarquia constitucional. Não é mais um rei que exerce autoridade soberana, ele tem influência na política do país, mas ele não é soberano mais. Você entende? Vamos lá. Aí vai dizer o segundo, assim, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dos 10 primeiros países com maior poder econômico, 7 são monarquias: Reino Unido, Espanha, Noruega, Dinamarca, Suécia, Países Baixos e Bélgica. A gente está no culto de missões, observe. Boa parte desses países todos da Europa, aonde a maioria deles, eu não sei, ser sincero com você, eu não sei se a maioria deles já resolveram, já abriram para o casamento homossexual. Muitos deles já tirou a Bíblia, o ensino religioso, como o Brasil também, das escolas. Vá percebendo por onde a gente está caminhando e aonde a gente vai chegar. Então esses países têm são dos 7 que ainda existem, dos 10, 7 são eles que têm o maior poder econômico. Desde 1800 têm vindo a ser abolidas diversas monarquias, por grande influência das ideias trazidas pela Revolução Francesa. Oi? Escutou? Por que é que tem sido abolida as monarquias, os reinos? Boa parte deles na Europa por causa da Revolução Francesa. Preste atenção, porque você vai dia 7 votar, eu acredito, uma das formas mais conscientes da sua vida. Você não vai por cor de partido, você não vai por emoção, você vai por conhecimento. Amém, Jesus? Vamos lá. Trazidas pela Revolução Francesa e das invasões ocorridas nas guerras napoleônicas, e a maior parte das nações que a mantêm são monarquias constitucionais. Inglaterra não é mais o rei, a rainha que manda e tudo, governa tudo, é institucional. Diga-se de passagem, irmão, que mesmo tendo eleição, se a rainha disser vote em fulano, ou ela apoiar, ou o príncipe apoiar, o povo também apoia, porque está no sangue do povo, vem de geração em geração, e é assim que acontece. Eu quero já abordar o seguinte, antes de falar da democracia. Eu quero dizer uma situação a você. É bem verdade que a teocracia ela não vai acontecer no Brasil. Amém? Dá para entender isso? Não tem como ser mais teocracia no Brasil. E nem eu acredito que seria o melhor para o nosso povo. Um sacerdote assumir uma posição de total influência sobre o governo. Compreende? Porque da mesma forma que a porta estaria aberta para o cristianismo, estaria aberta para qualquer outra religião, que muitas vezes mata em nome do Deus dele, acreditando que isso é bom. Então não seria importante para a gente como é no Irã. Não pode se pregar a palavra de Deus lá, porque é entre aspas, uma teocracia. Os líderes religiosos decidem como vai andar as coisas do país. Então não seria esse o nosso objetivo. Segundo, a monarquia. Apesar de que eu acredito que a gente vive uma monarquia democrática. É contraditório, né, pastor? A gente sabe, irmão, que não é mais um rei, mas é um candidato. Ele já se beneficia do cargo público há muitos anos, e quando o filho dele sai da faculdade, ou a filha, ele diz, voto no meu filho. A oportunidade não dá.
para aquele irmão talvez que está auxiliando ele ou é vice dele há anos e conhece e sabe trabalhar com política, mas a ideia é perpetuar um nome. É uma monarquia democrática. Como é que o cara vai entrar num país democrático? Nós vamos entrar aqui em democracia, num páreo para concorrer com alguém que tem a máquina pública em favor dele, né? E o cacau, como diz o brasileiro, no bolso. Não dá, irmão. Então é a monarquia democrática e a gente vai fingindo que está tudo bem. Amém, direta Jesus? Ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governança através do sufrágio universal. Ou seja, o que é isso, pastor? Amplo direito de votar e ser votado. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. Ela foi descrita como uma relação livre de opressão. É o que nós vivemos hoje, democracia. E em que basicamente a democracia, posso te dizer, no Brasil ela é formada. Presta atenção, vem para cá. Eu sei que não está aquela pregação como nós estamos habituados, é uma forma mais de ensino. Na verdade, eu estou na introdução, nós ainda iremos para a pregação propriamente dita. Porque diz a palavra de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não levante a mão, e eu também seria suspeito, que eu nunca li todo. Quantos aqui já leram a Constituição do Brasil? E você se acha que está firme e capaz para votar? Você também, internauta, né? O pessoal do canal, do Face, que está acompanhando. E ainda defende o candidato, quer dar na cara do outro, tocar fogo na casa. Nunca leu a Constituição. É como uma criança. Eu coloquei no WhatsApp dos grupos dos pastores hoje, a Igreja do Nazareno no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, nós temos 40 igrejas, entre igrejas e congregações são 40, e cerca de 120 pastores, e agora o grupo, né, no montante geral, eu acho que tem muita gente, são muitos seminaristas, graças a Deus, muitas congregações e igrejas formadas. E só aqui no Nordeste, né, entre Pernambuco e Paraíba, nós estamos em 31 cidades, se esses dados não me falham. Então imagina você quantas coisas esse grupo não está, né, sendo movimentado. E ainda tem um grupo dos pastores titulares, que eu também faço parte, que são pastores que dirigem igreja ou congregação. Então muitas coisas foram faladas, e eu coloquei assim, né, minha colaboração. Filhinhos, acautelai-vos, né? Porque muitas vezes a gente se precipita em falar e em defender algumas coisas, irmão. E talvez você que chegou aqui defendia muito até hoje uma determinada situação ou outra. E Deus te trouxe aqui para abrir a tua mente dentro do que a palavra de Deus nos ensina. Amém, Jesus? E agora, pastor, a gente falou de teocracia, a gente falou de monarquia, falou de democracia, e agora a gente vai imergir, vamos dizer assim, de certa forma, na pregação, no sentido de que nós vamos falar de ideologia. Quantos aqui já ouviu falar disso? Você já ouviu essa palavra, ideologia? Meu Deus, é pouca gente. De vez em quando eu falo aqui na igreja, passo o vídeo. Tem mais gente aqui que ouviu falar essa palavra ideologia nesses dias. Muito falado, né, irmão? Está muito cogitado, né? O que é ideologia? Ideologia, em seu sentido amplo, significa aquilo que seria ou é ideal. Ou seja, o partido de esquerda, ele tem uma ideologia. O partido de direita, ele tem uma ideologia. E o partido que está no centro, ele também tem uma ideologia. Um pacote de coisas, de propostas, que se diz ideal para mudar e melhorar a nação. Amém? A igreja está comigo? Este termo possui diferentes significados, sendo que no senso comum é tido como algo, né, alguma ideia, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. O que é que o crente tem a ver com isso, pastor?
A gente está aqui nessa terra caminhando para Canaã. Até lá, chegar em Canaã, ou nós viemos dormir no Senhor, a gente está vivendo nessa terra. Então, tudo que se passa aqui influencia direta e indiretamente na nossa vida. Você compreende isso? O quanto isso é importante para a nossa vida nessa noite, como cristão, como alguém que crê em Deus, você que nos visita, para que você não chegue ali na urna e descarregue a sua emoção. Você precisa ir com a sua razão e com a sua fé firmada em Jesus Cristo, dia certo. Amém? No século XX, várias ideologias se destacaram. E eu quero dizer algo importante a você. Você talvez vai se assustar. Tanto o partido de esquerda, como o partido de direita, tem ideologias que convergem para o cristianismo. Nem a direita é totalmente voltada para a vontade de Deus, nem a esquerda é totalmente avessa ao que a palavra de Deus diz. E é necessário que a gente seja moderado e tenha uma balança justa diante de algumas coisas. Não é emoção, irmão, é conhecimento do que se está fazendo, ou do que se está falando, do que se posta no Facebook, do que se manda no WhatsApp. Porque nesse momento que a gente está vivendo, dizer que é patriota, cobrir a bandeira com o púlpito com a bandeira do Brasil, é muito bom. Colocar a camisa de um partido, talvez uma cor partidária, e ir lá incentivar pessoas a votar, né? Mas nunca leu a Constituição. Muitas vezes, né, gazeou. Isso é uma palavra nordestina para quem é do sul. É quando a pessoa deixa de ir para o colégio e vai fazer outra coisa que não devia. Gazeou a aula de história, vem dizendo que os livros também são marxistas, mas fala da história, né? Não conhece muito do que se está fazendo, mas vai votar. Vai depositar confiança, vai ser devoto de um determinado candidato. Amém? Então, no século XX, várias ideologias surgiram. Entre elas, eu quero falar de algumas principais aqui. Ideologia fascista, preste atenção. Implantada na Itália e na Alemanha, tinha um caráter militar, expansionista e autoritário. Ou seja, é do jeito que eu quero, senão mato. Para cima, e assim a gente avança. Quantos já ouviram falar de Hitler? Fascista. Ideologia comunista. Aqui também se fala muito de comunismo. Muitas vezes o cara diz, meteu o pau no comunista, não sabe nem o que significa comunismo. Comunista. Disseminada na Rússia e em outros países, visando a implantação de um sistema de igualdade social. Converge com o cristianismo. Bom seria, né? Atos 2, todo mundo dividia o pão e vivia em comum acordo. Vamos seguindo. Ideologia democrática, aqui eu estou resumindo. A igreja os bereanos, eles anotavam, voltavam para casa e iam conferir se o que estava pregando era verdade. Amém? Tudo isso que tem aqui você tem acesso hoje através do tio Google. Botou lá, né? É só filtrar. Livro de história, quem tem em casa, né? Então, vai por aí. Comunismo falamos, agora ideologia democrática, né? Surgiu em Atenas, na Grécia Antiga, como eu já falei, e tem como ideal a participação dos cidadãos na vida política. Nós explanamos aqui um pouco melhor a ideologia democrática. Tem a ideologia capitalista, surgiu na Europa e era ligado ao desenvolvimento da burguesia. Na época o rico era chamado de burguês, até hoje às vezes, né, se sugere isso. Visava o lucro e o acúmulo de riquezas. Deixa eu fazer uma aspas aqui para, né, dinamizar um pouquinho. Diga-se de passagem, tem muito político burguês, hein, irmão? Favor do povo faz parte de uma classe de 2% da sociedade. Eu não quero falar de política, eu quero tirar da sua cabeça hoje a militância política para que você milite pelo Evangelho. Porque político passa, as eleições passam e o povo vai continuar. E só Jesus para acudir o povo na hora da dificuldade. Para abrir porta, para curar quando o sistema de saúde não funciona. A igreja me entende? Diga um amém. Pelo menos os meus filhos na fé, eu vou tentar tirar o ativismo gospel, né? Um ativista de determinado partido. Não, meu irmão, você é ativista de Jesus, da causa de Jesus. Jesus sim é a melhor proposta.
Amém? E aí, vamos lá, seguindo. Ideologia conservadora são ideais ligados à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade. Diga-se de passagem que a ética, né, aqui dentro da conservadora, às vezes traz alguma convergência para o evangelho. Como a gente vive num país laico, como eu falei, né, nós temos liberdade de expressão e de religião, em que é fundamentado a democracia do Brasil. É fundamentada na fé cristã, que veio dos europeus, quando chegaram. Essa aula ninguém faltou no colégio, não. Porque se faltou pelo menos de entender Dom Pedro II e lá vai, Dom Pedro Cipopau, que nem diz mamãe, tá ruim, irmão. Né? Vem desse sentido a fé cristã. Nós temos como base também a filosofia, que veio da Grécia, nossa forma de pensar, gerir, lá vai. E temos as leis, que é jurídico, que veio de Roma. Então é baseado nesses três pilares. E muitas vezes essa ideologia conservadora, ela tanto converge para o cristianismo, como diverge também. É uma Bíblia na mão e a pistola no outro. Vamos matar em nome de Jesus. Calma, irmão. Não é por aí não. Essa não é a proposta de Cristo. Vamos lá, seguindo. Ideologia anarquista defende a liberdade e a eliminação do Estado e das formas de controle de poder. Se nós não tomarmos uma posição firme, o Brasil vai se tornar uma anarquia. Ainda não está, mas pode se tornar. Um Estado onde é eliminado toda forma de liberdade, é eliminado todo Estado de formas de controle de poder. Primeiro que a igreja ela é regida por um poder soberano, excelso e maravilhoso, chamado Deus. Né? O nosso El Shaddai, Jeová Jireh, o Jeová Nissi. Nós temos regras e doutrinas que vão continuar nos colocando debaixo de poderes. Então a anarquia não seria, né, a nossa causa. Ideologia nacionalista é aquela que exalta e valoriza a cultura do próprio país. Então, se essa ideologia fosse permanente, todo mundo seria aqui, né, um bandista, vamos dizer assim, porque o que nós herdamos foi dos índios e dos africanos. Tenho 4 a 6 professoras aqui no colégio. Se eu estiver errado, dá um sinal aí para o pastor corrigir. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? A importância do que você vai ter que fazer semana que vem, de manhã, de tarde ou de tarde. E a importância de você parar de estar mandando coisa no WhatsApp, postando coisa que não devia, por falta de conhecimento. Vamos lá. Ideologia de esquerda. Relembrando, a igreja do Nazareno no mundo nem é de esquerda nem é de direita. Eu não estou aqui me posicionando como alguém de direita ou de esquerda. Eu vou falar também algumas coisas referentes à direita. Então vamos lá, né? O termo ideologia foi usado de forma marcante pelo filósofo, não falo italiano, então, né, compreende aí, Antônio Desdude de Trace. E o conceito de ideologia foi muito trabalhado pelo filósofo alemão Karl Marx. Você já ouviu falar nesse nome atualmente? Talvez você nunca estudou isso, mas agora depois desse bafafá eleitoral, você deve ter ouvido falar e mal e muitas coisas, e aí o cara já trouxe na mente dele, e eu sou contra, e não sabe nem por que é contra, e aquele vai para trás e vai para frente. Vamos lá. Karl Marx, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos. Aí está o problema do negócio. Ele era um filósofo que ligava, né, a filosofia, a ideologia aos sistemas teóricos. E quais são os sistemas teóricos, pastor? Políticos, morais e sociais, criados pela classe social dominante, segundo ele, isto é, ligada diretamente ao cristianismo. Vem cá. Quando Karl Marx ele desenvolve esse pensamento de que a classe dominante era a burguesia, praticamente a burguesia da época dele era os cristãos, os senhores feudais. Não sei se você, como nazareno, já ouviu, ou já leu, ou já assistiu um filme da história de John Wesley. Nossa doutrina é armínio-wesleyana. John Wesley também defendeu uma causa
porque o evangelho era pregado só aos ricos. Antigamente, lá atrás, hoje em dia de vez em quando tem em algum lugar, né? Que não é a ideia, vamos voltar para cá. As cadeiras da igreja era paga. E como é que um menino que começava a trabalhar numa carvoaria com 9, 10, 12 anos, vivia no máximo até 17, no máximo estourando 20, porque vivia em condições subhumanas, ele conseguiria ir à igreja? Se trabalhava, não tinha carga horária, não tinha nada definido, e aquele povo vivia daquele jeito. Compreende? Só que aí, o que foi que Karl Marx fez? Ele entendeu que era necessário que essas esferas fossem alcançadas. Eu vou seguir mais um pouquinho para depois, dissertar isso aqui. De acordo com Marx, a ideologia de classe dominante tinha como objetivo, quando ele fala de classe dominante, ele está falando quase que diretamente aos cristãos da época, que era quem tinha a pacoteira, que nem diz aqui em Belo Jardim, a toiva, o papel bordado, estava na mão da sua maioria dos cristãos, porque era aquele povo que tinha acesso à leitura, tinha acesso aos templos. Vai escutando e vê aonde isso vai desencadear. Vamos lá. De acordo com Marx, a ideologia de classes dominante tinha como objetivo manter os ricos no controle da sociedade. Tem um livro chamado A Origem da Família, Propriedade Privada e o Estado. É free, você pode baixar na internet e ler. Se tiver dúvida, conversa com o pastor ou com alguém que também tem esse conhecimento, possa lhe ajudar. Escrito por Marx e assinado por Hegel. O negócio vai tomando uma forma pior. Por quê, pastor? Porque esse Karl Marx, vamos dizer, lá longe, que a ideia primária dele era ter uma igualdade social, o que seria bom, todo mundo vivesse no mesmo nível, ninguém passasse fome, ninguém fosse tão rico e o outro tão pobre, seria até uma boa ideia, mas não da forma como eles ousaram e fizeram e constituíram a ideologia. Aonde entra o problema todo nesse negócio? Karl Marx foi um cara que só faz filosofia, não contribuiu mais nada a não ser com isso. E hoje nós vemos países como o Vietnã, que vive na miséria por causa da ideologia desse cara e de pessoas que abraçaram essa ideia. E alguns estão tentando trazer para o Brasil, e essa é a importância de você redobrar a tua atenção para entender o que você vai fazer dia 7. Como cristão, qual o teu papel? A questão não é uma pessoa, a questão não é um candidato, a questão é em que nós estamos depositando nosso voto, a nossa confiança. Você entende? Aí vem o seguinte, querido. Quando Karl Marx ele escreve o livro, quem termina o livro? Hegel, um parceiro, um amigo lá do Karl Marx. Abordou a ideologia como uma separação da consciência em relação a si própria. Ou seja, vamos pegar isso aqui, vamos colocar dentro das bases políticas, sociais e cultural, e o povo agora vai reagir. Ou seja, aquele pessoal que vivia na carvoaria, eles iriam se levantar contra os burgueses. E quem eram os burgueses? Eram os cristãos, na sua maioria. Compreenda isso. E agora o povo ia tomar na faca, no facão, na enxada, na escopeta, as fábricas e a riqueza dos burgueses. Você entende por que às vezes tem algum movimento no Brasil que quer tomar o terreno dos outros, a força? Vem cá, irmão. Eu não sou contra doações. Boa parte das igrejas cristãs, católicas no Brasil, quase todas, se eu não me engano, é doação, querido. Você sabia? Doação do governo, doação do estado, doação do município. Algumas igrejas cristãs também são doação. E eu não sou contra a doação. Sabe por quê? Porque é legal. Tudo que é legal, de forma em diálogo, civilmente cabível, é legal. O que eu não posso é agora chegar ali no Viana Moura, que é um local que está em grande desenvolvimento na cidade de Belo Jardim, crescente construção, e o irmão ou outro tem um sítio, eu pegar, a Patrícia agora pega uma enxada, eu pego um revólver, chamo mais 2 irmãos, toma o sítio à força, é faca para cima, é enxada. Não, está errado. Deus ensinou desse jeito. Eu estou dizendo a você, eu não sou de esquerda nem sou de direita, eu estou ensinando para que você vote consciente.
E era isso que se passava, e esse era o desejo de Karl Marx, essa revolução, tomar na força. Só que o que é que acontece? Em vez desses trabalhadores eles irem contra os burgueses, os senhores feudais, eles vão agora um contra o outro, às guerras. Eles lutavam para defender a propriedade dos seus senhores. Eles não lutavam para tomar a propriedade dos seus senhores. Aí Hegel vai e diz, olha, desse jeito a gente não vai conseguir a revolução que a gente espera não, a igualdade social não. Agora a gente vai ter que atacar na área política, cultural e não apenas social e financeira. Lá na frente, acontece na Revolução Francesa, de um querido chamado Antônio Gramsci. E aqui a coisa vai começar a ficar mais pesada. Presta atenção, irmão. Gramsci foi o fundador do Partido Comunista na Itália. Em parte, o comunismo quer dizer o quê? Igualdade social. Mas por trás daquilo, tanto Karl Marx como Hegel viu que não dava para fazer a revolução do pobre tomando do rico na força, igualando tudo. Ele disse, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai atacar as bases, os pilares daqueles que são opressores, ou seja, os burgueses. E quem eram os burgueses? Eram os cristãos da época. Aí você vai entender onde vai entrar a guerra entre essa ideologia marxista e a igreja. Lá vai. Vamos lá. Quando acontece todo esse problema, mais na frente, esse cara, o fundador do Partido Comunista na Itália, chamado Antônio Gramsci, ele vem algo na mente dele, não veio do céu isso, né? Ele vem falar de algo chamado hegemonia social. O que produziu, né, na minha visão, como leigo no assunto, o marxismo cultural. Ele disse, não dá para tomar na força, a gente vai na mente do povo, na ideologia. Você compreende? E agora, se a burguesia, ela era formada quase por um imperialismo, como eu disse, eu sou filho do papai, papai é burguês, é rico, naquela ocasião. E uma vez papai morrendo, a riqueza dele vai para quem? Para mim. Então o que é que eu tenho que fazer para que isso aí não vá para frente, já que não foi na força, a gente vai na mente. O filho deve se rebelar contra o pai. Vai entendendo? A mulher, ela é opressa pelo marido. É o sexo mais frágil. Daí surgiu, outro movimento que eu não quero abordar, o feminismo, marxismo cultural. Ou seja, aquele que é mais forte oprime o mais fraco. O que é maioria oprime a minoria. E não é bem por aí não, irmão. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele veio para todos aqueles que nele crê, seja ele rico ou pobre, negro ou branco, amarelo ou marrom. Só que o que é que Gramsci faz? Vamos fazer dessa forma. Na força não dá, então a gente vai na mente, na ideologia. No sentido de que agora a mulher passa a ser vítima e o marido opressor. Eu sou a favor do casamento hétero. Eu não sou a favor de casar homem com homem. Nessa igreja, enquanto tiver liberdade, nós não iremos casar mulher com mulher, nem homem com homem. Porque o projeto ideal de família é homem e mulher e filhos. Então qual seria a ideia? Se a mulher ela é opressa pelo homem, a mulher deve se rebelar contra o marido. Se o filho deve se submeter aos pais, ele deve se rebelar contra os pais. Depois que tiraram a religião das escolas, eu tenho 6 professoras aqui, de formação e que trabalham no estado e no município, que muitas vezes eu tenho que orar com elas. Pessoas que estão muitas vezes traumatizadas pelas coisas que elas passam dentro da sala de aula. Vocês estão entendendo, irmão? Há um ano passado ou 2 anos atrás, o que era moda era a gente assistir nos telejornais aluno dando em professor. Qual era a ideia de Gramsci? Para trazer a ideologia de Karl Marx, né, o marxismo cultural. A gente destrói a base que existe e refaz todo mundo igual. Só que não acontece por aí, você sabe disso. Como é que primeiro a gente vai trazer uma desordem para causar ordem novamente? A ordem que Deus criou é a ordem certa, meu filho.
O homem é o cabeça, o sacerdote do lar, e aqui eu não estou sendo machista. Entenda, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Um homem de Deus, ele ama a sua esposa e cuida dela como Cristo cuida da igreja. A mulher, ela não é menor do que o homem, mas ela é uma auxiliadora idônea. Ela anda do lado do marido, auxiliando ele. E filho não precisa se rebelar contra pai, porque a família é uma instituição santa e de Deus. Por que eles falaram dessa forma? Porque ele diz, olha, se a gente destrói a família do burguês, ele vai perder essa estabilidade. Já não passa de uma casa para outra. Você entende? Do pai não vai para o filho. O que mais tem é briga de herança. De muitos camaradas que tem 5, 6 famílias, quando morre aparece as 10 mulheres. E todo mundo quer uma parte do que tem. Marxismo cultural. Pastor, foi agora que está acontecendo isso. Não, isso vem sendo implantado há anos, querido. E muitas vezes a igreja desapercebida e o próprio povo de Deus sem consciência do que está se passando. Mas nessa noite você vai sair daqui cheio de Deus e cheio de conhecimento para fazer o que é certo. Não por imposição, mas por conhecimento e livre escolha. Vamos lá. E aí, dentro disso, o que é que acontece? Diversos autores utilizam o termo sob uma concepção crítica, considerando que a ideologia pode ser um instrumento de dominação que age por meio de convencimento, persuasão e não da força física, alienando a consciência humana. Alienando. Em Cuba, Fidel Castro, entenda, eu não sou nem de direita, nem eu sou de esquerda. Eu estou ensinando e você é livre para votar em quem você quiser votar. A ideia principal do comunismo de ter uma igualdade social é boa, irmão. O perigo está nisso aqui que se tornou a ideologia do marxismo cultural. Agora, o paulista é opressor e o nordestino é oprimido. Agora o ciclista é oprimido e o motorista é opressor. Você está entendendo como é que a balança tem que girar na esquerda? Se aquele dali tem muitas coisas, a gente toma na força. É melhor liberar tudo, porque o que faz essas pessoas se manterem assim, nesse poder, nessa hegemonia, é essa forma de viver, tendo a fé, tendo a filosofia grega e tendo a lei romana como base. Então o que é que a gente faz? A gente desconstrói esse modelozinho de vida, essa forma de gestão, e faz uma nova. Torna uma anarquia, não há mais poder, não há mais autoridade. E aí, trazendo o caos, a gente vai renovar, vai trazer algo melhor. Eu não sei se você nasceu, né, na classe C. Eu acho que eu nasci na classe D, irmão. Não sei se você é do tempo da creme cracker. Eu sou, para ser jovem. Café à noite, graças a Deus, fome a gente não passava. Era creme cracker com margarina e uma caneca de café desse tamanho, daquela colorida. Não sei se você teve, daquela lá. E o pobre era pobre. E o povo já metia o pau na economia. E quem estava no governo era criticado. A gente foi crescendo mais um pouco, pobre não deixou de ser pobre. Aí veio algumas coisas que aconteceram e beneficiaram, há mais ou menos uns 12 anos atrás. Foi um momento que, como pobre, eu mais ganhei dinheiro, honestamente, trabalhando. E para alguns de vocês também foi assim. Mas também, irmão, quando a cortina abriu, misericórdia, era melhor que eu tivesse continuado ganhando do jeito que eu estava. Porque daqui a pouco o Brasil quase, né, dá uma perca total da nação. Isso aqui, irmão, não vai trazer o nivelamento que a gente precisa, não, porque não é dessa forma, igualando por baixo. Não, pastor, é bom, as bolsas são boas. As bolsas são boas. Teve muitos filhos de pessoas sem condição. Eu, graças a Deus, nunca fui cotista. Pode ser que eu venha a ser ano que vem na faculdade, mas eu nunca fui cotista, nunca fui bolsista de nenhum tipo de benefício, né, socialista. E eu não estou dizendo que isso é errado, não. Tem muito irmão que faz parte dessa igreja que recebe um benefício, né, do governo. Isso é bom.
Mas isso não pode se tornar algo que me faz aceitar o casamento homoafetivo. Não é porque eu recebo uma bolsa que agora eu vou contra a palavra de Deus. Poxa, irmão, é assim? Até onde vai tua fé? Deus é o Deus supridor de todas as coisas, irmão. Antes de existir bolsa, você nunca morreu de fome. Digam glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos mais. Então, dentro dessa forma de ver e de pensar, a esquerda hoje, ela tem essa ideologia. Você querendo ou não, você vivendo ou não, pegue a Constituição do partido de esquerda de maior preeminência hoje no Brasil, de 1991, e dê uma lida, para você sentir. Como eu disse, eu particularmente, irmão, acredito que não se deve haver uma hegemonia partidária no Brasil. Ou seja, que um mesmo partido domine do Iapoque ao Chuí. Não. É necessário que haja concorrência, senão o povo morre de vez. Porque um fiscaliza o outro. Um corre atrás de derrubar o outro. E nisso o povo vai sobrevivendo. Não empurra. Porque se domina um só, de norte a sul do país, ai meu Deus. E tem momentos que a esquerda é o melhor para o país. Eu vou por esse lado de cá. E tem pastor que não concorda, mas é a minha opinião. Tem momentos que a direita é o melhor para o país e eu vou para a direita. Porque vai ser o melhor para o país e para um bem comum. Talvez tem momentos que melhor é estar no centro, né? Que hoje já existe, nem esquerda nem direita, como eu disse, aquele bonzinho. Né, fulaninho, ele está no meio, nem cá nem lá, mas vai ser o melhor para a nossa nação agora, eu vou lá e voto naquele sentido. Eu não sou alienado, nem aliado a nenhum partido, meu partido é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que não deixa faltar, é Ele que tem a melhor proposta partidária.